Bom dia, sexto A e sexto B, tudo bem com vocês? Bem, como vocês já sabem, hoje é a nossa avaliação bimestral, a segunda, né, desse bimestre. Ah, Esse vídeo aqui vai tanto para o sexto A, tanto para o sexto B, só que o sexto B vai fazer a prova primeiro, né, no dia 6. E aí hoje, dia 7, o sexto A vai acabar fazendo a prova também, tá bom? Aí no final do vídeo eu vou acabar citando também a tarefa que o sexto B vai ter que fazer, tá bom, sexto B? Tá, então, essa mensagem aqui é para as duas turmas, ok? A prova, ela tem que ser feita preferencialmente pelo sistema plural, tá bom? Porque lá ó, eu deixei tudo certinho, bonitinho para vocês, para que vocês possam fazer dentro do sistema mesmo, né? Então, por exemplo, aqui tem tudo, aqui tem as perguntinhas, aqui você quer responder, você só vai tirar isso daqui e colocar a sua resposta, entendeu? Tá? Então é melhor que vocês façam pelo sistema plural, porque você prova que você fez, eu consigo corrigir aqui, sabe? Eu não preciso ficar olhando para uma foto e ficar anotando no meu caderninho a correção, tá? E porque vai chegar mais rápido também, né? Você não precisa ficar mandando para o meu e-mail, tá? Mas vocês que sabem, preferivelmente por aqui. No entanto, para aqueles alunos que não conseguem mexer no plural direito e que só estão entrando pelo sistema aluno online, pelo sistema Delta, eu vou estar disponibilizando também o arquivo Word, tá bom? O arquivo Word, na verdade, ele vai estar disponibilizado nos dois sistemas, né? Tanto no plural, tanto no sistema Delta, aluno online, tá? Enfim, se quiserem também imprimir, fazer a caneta, né? Só que daí vocês vão ter que tirar uma foto e, pessoal, prestem atenção nas fotos que vocês estão enviando, tá bom? Algumas, elas estão com uma má qualidade, tá? Então, em vez de você ficar mostrando a prova inteira, foca só na resposta, tá bom? Que é ela que me importa, né? Não necessariamente a prova inteira, né? Tá bom? Bem, outro recado, né? Semana que vem, daí, depois das provas, mas dia 14 é a entrega de trabalho, tá? E dia 13 nós vamos tentar fazer a nossa refacção. Isso vai depender de quantas pessoas me mandaram a refacção, a prova, a avaliação, né? Porque existem pessoas que ainda não me entregaram nem a avaliação de literatura, tá? Então isso fica aqui a mensagem para as pessoas que não me mandaram a avaliação de literatura ainda. Vou dar uma chance ainda. A revisão era para mandar foto ou arquivo digitalizado. Algumas pessoas não me mandaram e eu provavelmente vou contar isso daí como falta, tá? Então, gente, isso aqui é avaliação, tá? Eu preciso saber se vocês fizeram, tá? E algumas pessoas ainda não me mandaram, tá? Então eu vou pedir, por favor, que quem não mandou ainda, por favor, me mande a avaliação de literatura. Enfim, chega dos recados, vamos para a prova agora então. Lembrando, escrever seu nome bonitinho, colocar a turma, o ano certinho. Tem gente que às vezes escreve com a letra diferente aqui, né? Não dá para entender. A data, não se esqueçam, tá? Tem gente esquecendo a data, beleza? Usar caneta azul escura ou preta, escrever o nome completo corretamente, usar letra legível, né? Se escrever errado, se você está digitalizando não precisa disso, né? Mas se você está escrevendo, colocar entre parênteses a palavra errada, né? Colocar digo e posteriormente escrever a palavra certa, tá? Enfim, vamos lá então. Número 1. Uma das características encontradas nas cores é a sua temperatura, sendo elas quentes, frias e neutras. Os artistas utilizam essa técnica para representar em suas pinturas certas características. Levando isso em conta, observe as pinturas e responda as questões. Que características compõem as pinturas com cores frias? Que temas os artistas representam com essas cores, né? Então a gente já cansou de ver que as cores frias, ó, entre esse primeiro quadro e o segundo, qual que tem cores frias? Né? É a primeira, isso é óbvio, né? Isso aqui não é nem, não estou dando nem resposta, é um negócio tão óbvio, né? Que a gente estudou tanto em sala de aula. Então, isso é um quadro com cores frias. No entanto, que características compõem uma pintura dessas? Né? Que cores são usadas? Quais temas são representados por esses artistas? Né? Que temas são? É morte? É amizade? É vivacidade? É calma? O que, que é? Tá? Então tentem lembrar lá o que, que a gente falou sobre, tá bom? Letra B. Observando a última pintura, explique qual a diferença entre as cores quentes e as cores neutras. Quais temas cada cor representa? Então, o último quadro, a gente sabe que ele é o que é um quadro com cores quentes, né? Dá para perceber, na verdade. O vermelho, né? Amarelo, laranja, né? Tem bastante essa vivacidade aí.
E nós temos os quadros com cores neutras, que eu acabei não colocando aqui, que eu quero que vocês tentem lembrar na cabeça de vocês os quadros que a gente viu. Então, observando a última pintura, explico qual a diferença então entre as cores quentes e as cores neutras. Tá? Quais cores cada cor é colocado, né? Uma é a cor vermelha, outra é a cor qual, tá? E quais temas cada cor representa, né? Então, por exemplo, se você vê um quadro desse, o que te lembra? O que representa isso daqui? E um quadro com cores neutras, tá? Então vocês vão explicar essa diferença para mim. Notem que tem bastante espaço, que é porque eu quero que vocês justifiquem e expliquem certinho, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Então não adianta falar, tem essa cor e representa tal coisa. Pronto, em uma linha só. Por favor, né? Lembrando que vale 7 pontos. E se tiver incompleto, eu não vou dar a nota inteira, né? Número 2. Os tempos verbais são as diferentes formas que o verbo vai se articular para indicar em qual momento o fato expresso por ele está ocorrendo. Considerando os tempos, isso aqui inclusive foi algo, a definição de tempos verbais que eu passei para vocês no quadro, né? Então, considerando os tempos estudados em sala, relacione o tempo verbal com a sua definição. Então, olha só, isso aqui é uma questão fácil, tá? Ó, passado, presente e futuro. O que era passado? Pretérito, né? Então, o que vai ser esse exercício, pessoal? Aqui está a definição de algum verbo, né? De algum tempo verbal. Então, por exemplo, ó, indica uma ação que poderia ter ocorrido. Então, o que é isso? É o pretérito perfeito, imperfeito ou o futuro do presente ou do pretérito? Tá bom? Então, vocês vão ter que ligar aqui, né? Então, é a letra B, vou colocar a letra B. É a letra C, vou colocar a letra C. Entendeu? É essa a ideia. Isso aqui é ação que indica algo que irá acontecer, né? Isso aqui é passado ou isso aqui é futuro? Se é futuro, qual dos dois é? Tá? Então aqui é sem pegadinhas, né? Não vai ser tipo A ou A, B, C, C, né? Não tem isso. É A, B, C, D, tá? Não necessariamente, obviamente, nessa ordem, né? Então vocês vão ter que colocar aqui, tá bom? Indicar para mim a definição de cada tempo verbal com relação ao tempo verbal que eu coloquei aqui, tá bom? São os 4 que a gente estudou. Fácil, né? Vamos para número 3, então. Aponte o tempo verbal dos verbos destacados. Escreva sem abreviaturas. Eles fizeram o dever de casa. Então, vocês vão ter que olhar para essa palavra que está destacada e apontar para mim o tempo verbal aqui embaixo, entendeu? Escrever sem abreviaturas. Inclusive, pessoal, se escrever errado, vai apanhar, porque está escrito aqui, tá? Pelo amor de Deus, não vai falar, mas eu esqueci como eu escrevia. Está literalmente escrito aqui em cima para vocês, os 4, tá? Então, lembrando, quem escrever errado vai apanhar. Enfim, letra B. Elas até comeriam o bolo, mas estão cheias, né? Comeriam o bolo. Isso aqui é passado ou isso aqui é futuro? Ou será que é futuro do pretérito, né? Que junta meio que os dois. Olha só. Então, é mais ou menos isso que você vai ter que fazer, tá bom? Então, apontar o verbo para mim é aquele exercício, né, que a gente fez na revisão. A diferença é que eu passei bem mais verbo, né? A única diferença agora é que tem menos verbos e eles estão em frases, tá? Para vocês verem ali o contexto e talvez isso ajude vocês, né? Eu deixei essa imagem aqui para vocês. Keep calm and boa prova, né? Eu não tinha nenhuma imagem bonitinha para colocar em relação a verbo, então eu falei, vamos colocar isso aqui para os alunos, né? Vamos continuar então. Tá, e são 7 questões. 3, 4, 5, 6. Isso, são 7 questões, né? Então cada uma vai valer 0,1, tá bom? Muito bem. Isso aqui vocês já estão craque já. Eu vi que a maioria tá colocando os verbos certinhos. Vamos lá então. Número 4. Qual é a grande diferença entre os verbos da terceira pessoa do plural que acabam em am, né? E os verbos que acabam em ão? Justifique e lembre-se da frase estudada. Os alunos do sexto A e do sexto B comeram muito na festa, pois sabem que não comerão mais. Olha só, isso aqui é uma questão da revisão, inclusive, tá? Quase igual. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Tem verbos no terceiro plural, na terceira pessoa do plural, que elas acabam em AM e alguns verbos acabam em ão. Qual que é a diferença desses verbos? O que cada um quer representar? Bom? Então, justifique e lembre-se dessa frase aqui, que a gente vive falando. E olha aqui vocês, ó.
Inclusive está que nem eu nessa quarentena, né? Eu tô comendo, dia inteiro em casa, sentado, sabe assim? E comendo. Gente, eu vou voltar gordinho, tá? Número 5. Outro tema abordado em sala de aula foi a variação linguística, que são as diferentes formas como as pessoas falam uma mesma língua. No entanto, essa variação pode ser dividida em 4. Lembra que a gente citou? Isto é, variação geográfica, histórica, social e situacional. Eu não ia pedir para vocês decorar, né? Porque decorar é fácil. O que eu quero de vocês? Observe as imagens a seguir, explique cada uma dessas variações e dê exemplos. Preste atenção. Olha, eu coloquei em vermelho. Explicar e dar exemplos. Entendeu? Então, variação geográfica, por exemplo, aqui a gente vê uma tirinha, né? Então o cara fala, quero uma passagem para o Esbui. Não entendi, o senhor pode repetir? Quero uma passagem para o Esbui. Sinto muito, senhor, não temos passagem para o Esbui. Olha, Esbui, o homem falou que para você não tem passagem não. Então qual que é a graça aqui, né? O nome do cara era Esbui, né? Mas como o cara lá que está vendendo os tickets, ele vê que é um mineiro falando, né? O famoso caipira, né? Ele fala assim, poxa, deve ser alguma cidade que eu não estou entendendo o nome, né? Quando na verdade era o próprio nome do homem ali, né? Enfim, então qual que é a ideia? Vocês vão explicar essa variação geográfica, tá bom? O que é a variação geográfica? É a diferença na fala, mas o que? Né? É diferença de contexto, de região, do que, tá? E você vai me dar um exemplo, você pode dar, falar os diversos dialetos, tá bom? Você pode citar, por exemplo, um vocabulário. Lembra, teve uma atividade no livro, né? Que era tipo assim, vocabulário e pronúncia. Então você pode citar também vocabulários, por exemplo, bergamota, né? Então algumas regiões chamam de bergamota, outra de mexerica, né? Enfim. Aí a variação histórica, que vocês vão fazer a mesma coisa. Variação social, coloquei até a imagem, tá? E a situacional também, tá? A mesma coisa. Beleza? E por fim, a questão bônus. Leia o poema a seguir e assinale verdadeiro ou falso. Então, V ou F, tá? Então, vocês vão ler isso daqui para mim, tá bom? Coloquei até o Chico Bento aqui para representar. Okay? Se quiser, vou até ler aqui para vocês. Vai lá. A roça. Aqui na roça, nós se deita, sempre muito agarradinho. Nós se enrosca, se ajeita, passa a noite coladinho. Nossa cama de madeira é onde nós faz o ninho. E passa a noite inteira tocando nossos carinhos. Nós vive num amor aqui da nossa paioça, com as bênçãos de Nosso Senhor, cuidando da nossa roça. Quando de noite esfria, nós ajuntos cobertor e juntinhos se enrudia, tocando nosso calor. E assim nós passa a vida, e eu e minha companheira. Aí vez nós em tec briga, mas é coisa passageira. Aí depois vem a vontade de dar uns beijos molhados, né? E no finzinho da tarde nós fica juntinho agarrado. Olha que bonito, né? Poemas caipira. Aí vocês vão ter que assinalar verdadeiro ou falso, tá? Nessas questões. Fácil, né? Então a variação linguística predominante é a geográfica, pois apresenta o dialeto mineiro. Verdadeiro ou falso? O lírico fala de maneira errada, pois a maneira certa de falar é seguindo a norma padrão culta, né? Isso aqui a gente trabalha na revisão. Falso? Verdadeiro ou falso? Se julgássemos a maneira como o lírico fala, isso poderia ser considerado como preconceito linguístico? Mesma coisa. Existem aspectos culturais, sociais, históricos, familiares, etc., que explicam a maneira como alguém fala, né? Então, qual que é a ideia aqui? A forma como alguém fala, ela vai falar daquela forma, por quê? Porque teve toda uma questão cultural, social, histórica, familiar, para ela falar daquela maneira, né? Então, isso é verdadeiro ou falso? E por fim, a língua não sofre variações, ela é única e constante, isto é, a língua não muda, todo mundo fala a mesma coisa. Essa é fácil, né? Por favor. Então, verdadeiro ou falso, ok? E aí a mensagem que eu deixei para vocês. Não tema o fracasso, tenha medo sim de não lutar por aquilo que acredita. Boa prova, ok? Então, para as duas salas agora, prestem atenção. Vocês vão poder, como eu disse, fazer por aqui pelo sistema plural. E eu vou estar mandando também, eu vou estar mandando duas coisas, né? Essa avaliação bimestral, que é uma atividade, tá? E a atividade tem tempo para fazer. Eu vou estar mandando a avaliação bimestral de novo, só que como material. Então vocês vão poder visualizar aqui. Eu vou estar citando aqui, né, o meu e-mail de novo. Eu vou estar colocando
o arquivo Word e eu vou estar colocando esse vídeo agora que eu estou fazendo aqui, entendeu? E aí, para o sexto B, qual que vai ser a tarefa? A tarefa vai ser realizar o trabalho bimestral, tá bom? Lembra que a gente tinha conversado sobre? Então, para vocês ir adiantando esse trabalho, como que a gente vai fazer? E isso, ó, dia 6 é a prova de vocês, né? Que no caso é hoje. Então, como tarefa, vocês vão adiantando o trabalho bimestral e dia 7 vocês vão passar a aula inteira fazendo esse trabalho, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E esse arquivo aqui eu vou estar mandando também para vocês, junto, inclusive, com esse vídeo, tá bom? Para que seja feito, então, isso daqui no dia 7, tá bom? Mas a tarefa é ir adiantando o trabalho bimestral. E aí, como eu disse, dia 13, daí, né, lá na próxima semana, a gente tenta fazer a refacção. Dia 14 vocês entregam os trabalhos para mim e eu dou continuidade finalmente, então, no nosso conteúdo, né? Corrigindo todas aquelas atividades que a gente deixou para trás, ok? Então é isso, pessoal. Então não se esqueçam, avaliação, pessoal, isso vale nota. Eu preciso saber se vocês estão fazendo. Então, entreguem para mim. Pode ser por e-mail ou pelo plural, preferencialmente pelo plural, ok? Muito bem, boa prova. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo meu e-mail, ok? Que vocês já têm aí, né? E se não tiverem também, já mandei aqui nesse arquivo aqui, ok? Boa prova.